Este é o livro mais perigoso do mundo, que enlouquece qualquer pessoa que o lê e forma um pacto inquebrável com o diabo e com todas as forças do mal. Agora disponível em qualquer livraria. Olá a todos os cogumelos do meu jardim, eu sou a Mora Sininho Rosa e hoje temos um tema polémico. Hoje vamos falar do livro de São Cipriano. Ou será o livro de São Cipriano? Ou o livro de São Cipriano? Com tantas edições do livro de São Cipriano, pode ser algo confuso saber qual a melhor, qual a mais verdadeira e se é verdadeira. Eu tenho estas 3 edições, mas eu garanto que não são as únicas no mercado editorial. No entanto, neste vídeo vamos comparar estas 3 edições e falar um pouco sobre toda a lenda de São Cipriano e o misticismo à volta deste livro, que faz com que ele seja editado vezes e vezes e vezes sem conta. Os livros que temos aqui para comparação são o Grande Livro de São Cipriano, ou o Tesouro do Feiticeiro, pela editora nascente, chancela da Penguin Books, dado como autor apenas São Cipriano. Depois temos aqui o Antigo Livro de São Cipriano, o Gigante e Verdadeiro Capa d'Aço, uma das edições mais populares de se encontrar, por Anne Amolina, pela editora espiritualista, originalmente publicado no Brasil, republicado em Portugal, e finalmente este piquitinho chamado apenas São Cipriano, pela editora Madras, uma editora espiritual no Brasil. E ainda temos um livro secreto bónus que vai aparecer no meio do vídeo. Mas antes de falarmos destes livros, temos de falar de quem era de facto São Cipriano. Então, cada um destes livros vai ter a sua forma de contar a lenda de São Cipriano. Eu vou fazer aqui uma versão Too Long Didn't Read. São Cipriano nasce em Cartago para pais pagãos. É educado nas artes misteriosas da magia pagã e acaba por se tornar um bispo pagão, alegadamente ao serviço do diabo. Escusado será dizer que a única lenda de São Cipriano que temos registada é de origens cristãs. Agora ao serviço do seu senhor Satanás, São Cipriano vai por várias partes do mundo, mais cedo ou mais tarde acabando em Portugal. Lá ele é ensinado o conhecimento popular pela bruxa de Évora, já vamos falar dela daqui a pouco, e tem muitas e muitas histórias de formas como ajudou ou desajudou as pessoas, e ele faz todo este mal até conhecer a jovem donzela Justina. E Justina é uma crente fiel no Nosso Senhor Deus Jesus Cristo, Maria Albertina, e pela sua fé ela consegue fazer com que São Cipriano veja o erro das suas ações, através de fazer com que ele falhe nos seus feitiços ao ponto de ficar frustrado, que eles não estão a funcionar, e percebendo que o seu senhor Satanás não lhe consegue dar a única coisa que ele quer, que é o amor de Justina, arrepende-se das suas ações e renega Satanás para tornar-se cristão, renegando então toda a prática da bruxaria a Satanás, utilizando então todas as suas habilidades para seguir a vontade do Senhor. Existem outras histórias lá no meio com outras personagens, mas ninguém tem tempo para decorar o nome deles. Vão ler o livro. O principal culto e a principal lenda de Cipriano é exatamente a São Cipriano e Santa Justina, que é contada como uma espécie de história de amor, como até o amor pode mudar as pessoas através da vontade de Deus, e que nunca é tarde demais para renegares as tuas práticas maldosas pagãs. Eu sei que estou a meio tom de gozo por eu própria ser pagã, logo interpretar estas histórias cristãs sempre com um grain of salt. Isto porque a maior parte das histórias dos santos foram feitas exatamente para criar uma imagem negativa do paganismo e fazer com que mais pessoas se convertessem pelo medo. Isto para chegar ao ponto que a forma como uma história é contada importa. Por exemplo, eu contei agora esta história de uma forma algo cínica dela, o que imediatamente vos faz ter uma certa opinião dela, faz-vos não a levar como uma verdade pura e dura. Cada um destes livros tem a sua forma de contar esta história. Supostamente, o livro de São Cipriano, o antigo, registado, teria também esta história. A versão verdadeira desta história, a versão mais antiga. E no que toca a essas histórias, eu tenho de admitir, estes livros são todos muito semelhantes. São todas contadas de uma forma ficcionada, em que temos uma narrativa simples de conto para adormecer, quase. Temos introdução às personagens, o que elas fazem, alguns diálogos e uma conclusão bonitinha. E como todos eles afirmam recolher a informação do livro original, todos eles contam essa história de uma forma muito semelhante, apenas editando uma palavra ou outra. Estes 2 livros adicionam muitas histórias lá pelo meio que este não tem, o que faz sentido porque este é um livro de bolso. Não seria uma comparação justa dizer logo que este é pior porque tem menos histórias do que acontece entre São Cipriano ser pagão e São Cipriano conhecer Justina? Exatamente porque este livro não promete as mesmas coisas que estes livros.
Este livro é uma edição de bolso, é uma edição para consulta. Estes livros prometem ser a versão mais fiel do livro de São Cipriano. Para mim, a parte mais comparável destes livros é exatamente a forma como registam os feitiços que São Cipriano utilizava, que estão entre essas histórias escritas de forma narrativa para demonstrar as magias que ele fazia. Isso e a forma como tratam o folclore à volta da magia de São Cipriano. Eu não duvido que hajam 3 razões para as pessoas clicarem neste vídeo. 1. Medo. 2. Curiosidade mórbida. Ou 3. Raiva. Depois temos a quarta opção secreta de és um pagão a querer desenvolver a tua prática, mas tendo em conta os meus comentários lá no TikTok, estas 3 razões são as principais que fazem uma pessoa clicar num vídeo sobre São Cipriano. Isto porque estas são as 3 reações principais à volta do livro de São Cipriano no folclore popular. Aqui falamos de folclore popular português, espanhol e brasileiro. Muito obviamente eu consigo falar muito melhor do folclore popular português, mas não posso negar no efeito que o livro de São Cipriano tem na cultura espanhola e tem na cultura brasileira, até porque estou a falar de 2 edições que são brasileiras. No entanto, se cresceste em Portugal como eu, provavelmente já ouviste a história de não podes ler o livro de São Cipriano a todo custo, porque se o leres vais enlouquecer e vais criar um pacto com o diabo. Essa é a lenga-lenga que pais cristãos dizem aos seus filhos para os assustarem. Também temos a lenga-lenga do mas podes ler os que estão nas livrarias porque esses não são o verdadeiro, a maldição só está na versão original, tá bem, gente? Depois também tens podes ler, mas tens de o ler de trás para a frente, podes ler, mas podes ler com ele virado ao contrário, podes ler, mas tens de ler apenas quando está sol, todos aqueles asteriscos muito giros. E eu gosto da ideia de haver uma maldição à volta deste livro, mas ao mesmo tempo eu tenho de a levar com um grain of salt, que está lá para evitar que as pessoas desenvolvessem as práticas populares e ouvissem os praticantes populares e preferissem ouvir os padres ou as freiras na igreja. E se é algo que eu não gosto, é coisas que são ditas para evitar que a tradição popular seja mantida. Agora, há outro lado ao folclore do São Cipriano que tem a ver com o livro e com praticantes de magia, que tem a ver com a frase ir à bruxa. Temos toda a história das pessoas que tinham o livro de São Cipriano à porta, eram as pessoas que faziam a bruxaria. Eram as pessoas a que tu ias quando querias aqueles trabalhos menos bonzinhos, quando alguém te estava a irritar, quando querias aquele trabalho, quando te apaixonaste por uma pessoa que não te liga nenhuma. Há algumas razões mais moralmente ambíguas do que outras, no entanto, algo que sempre aconteceu. As pessoas sempre foram à bruxa e as pessoas sempre hão de ir à bruxa. E o código moral de cada bruxa e das pessoas que vão à bruxa é consigo. As mesmas pessoas que diziam que o livro de São Cipriano estava amaldiçoado, diziam para temer se alguém tivesse o livro de São Cipriano à porta. Depois temos a outra vertente, algo moderna, que são pessoas que são filhos de pessoas que tinham o livro de São Cipriano. Eu já fiz um vídeo acerca de São Cipriano no meu TikTok e tive muitas pessoas a dizer que os seus avós tinham o livro de São Cipriano, o seu bisavô tinha um livro de São Cipriano. Também tive muitas a dizer que os seus pais, por os seus avós terem o livro de São Cipriano, o queimaram. Isto é algo que me entristece. Não queimem livros, deixem-nos existir nem que seja para registro histórico. Muito menos se forem edições assim, que são mais comerciais do que propriamente mágicas. Nenhum destes livros aborda completamente este folclore e todo este contexto social à volta do livro de São Cipriano. Estes 2 chegam a abordá-lo um pouco no contexto brasileiro, sendo este até escrito por um autor que fala sobre magia com orixás. E eu adoraria ver um livro um dia que abordasse todo este contexto social e olhasse para ele de uma forma mais sóbria. Este faz isso um pouco, não no sentido de incluir essa conversa, mas no sentido de não ter outra conversa. Ou seja, não vai nem pelo lado de isto é bruxaria, isto é uma prática normal, como este diz de teres de ser um praticante mais bem desenvolvido para fazer a magia de São Cipriano de forma segura, nem faz como este de teres cuidado quando estás a fazer a magia de São Cipriano por ser uma magia que é mais cinzenta. Este livro não inclui qualquer disclaimer desse tipo, deixando completamente ao discernimento e à pesquisa do leitor. A maior parte das pessoas que compram o livro de São Cipriano estão a comprá-lo para pesquisa própria, para consulta. Este livro tem o texto exatamente igual a estes 2, apenas localizado, só que sem todos os acréscimos que estes 2 têm. E enquanto que sim, temos de abrir conversa acerca do livro de São Cipriano, acerca do seu folclore, acerca da sua lenda, também é bom ter o livro que simplesmente é o que é. E enquanto que este livro também recolhe essa informação, adiciona muita prática moderna e muito das opiniões do autor,
enviesando o leitor na sua interpretação de São Cipriano. Já este livro corta por completo muitas das partes que estão nos outros livros e, ainda por cima disso, tem as opiniões do autor, que claramente tem uma perspectiva mais cristã sobre o assunto. Este livro, inclusive, referencia este maior. O único benefício dele é mesmo ser um livro de bolso e ser bom para consultar os feitiços de forma mais sucinta. Agora, vamos ao nosso caso especial e secreto quarto livro. O Livro da Bruxa, ou A Feiticeira de Évora. A Bruxa de Évora também é uma figura que, tal como o São Cipriano, faz parte do misticismo português e brasileiro, sendo este único livro que temos sobre ela uma edição brasileira. A Bruxa de Évora seria exatamente uma mulher em Évora. Inclusive temos um restaurante em Évora com o nome dela. E esta bruxa terá ensinado São Cipriano e pedido ajuda a ele. Agora, se aceitarmos que os conhecimentos de São Cipriano vêm da Bruxa de Évora, isto quer dizer que o livro de São Cipriano é, na verdade, o livro da Bruxa de Évora. E é por isso que se diz que o livro de São Cipriano tem conhecimento de magia popular portuguesa. Este livro recolhe as duas histórias que se sabem da Bruxa de Évora. No entanto, a figura da Bruxa de Évora é ainda mais misteriosa que o São Cipriano, em parte porque se julga que a Bruxa de Évora não seria uma única pessoa, mas várias bruxas em Évora. Várias mulheres que ou eram pagãs ou eram simplesmente sábias de medicina que viviam em Évora e supostamente ajudaram São Cipriano. Neste livrinho temos alguns feitiços que podemos encontrar em todos os livros de São Cipriano. Nada de novo, portanto, se já tem o livro de São Cipriano, não recomendo muito comprar este livro porque não adiciona nenhuma informação. A única coisa que adiciona é que os feitiços são principalmente mais direcionados para mulheres. Temos, por exemplo, o feitiço para evitar ter filhos, que agora eu recomendava mais ir a um hospital, bem como a magia que tem um caráter muito mais folclórico do que pagão. É, no entanto, ainda um livro interessante e uma parte da lenda interessante que nos faz ponderar como é que podemos adicionar a Bruxa de Évora à nossa prática, tal como São Cipriano. Agora, falando dos feitiços da Bruxa de Évora, vamos falar das rezas, feitiços e sacrifícios presentes neste livro. Tal como já disse, a edição da Nascente apresenta os feitiços puros e duros sem quaisquer comentários. O livro de São Cipriano tem alguns feitiços simples, que são para coisas do dia-a-dia. O meu favorito é aquele que é para evitar a queda de cabelo, o que implica que São Cipriano muito possivelmente era careca. Outros para fazer ações que consideramos más, as amarrações, as maldições. E temos ainda muitos feitiços que requerem um sacrifício. Gatos, rãs, galos, todos eles utilizados para a magia de São Cipriano. Esses feitiços que requerem os sacrifícios são os tais que são retirados deste livro. Este livro não os inclui e tem também um aviso acerca dos feitiços que causam o mal. Eu diria que esta não é uma má edição para obteres se queres apenas os feitiços que sabes que consegues fazer de forma segura. Se não estás à procura de adaptar os feitiços que têm sacrifícios, eu acho que não é preciso estar aqui a dizer para não matarem bichinhos, e estás à procura apenas daqueles que consegues fazer como estão registados, sem teres nenhum dilema enorme moral. Já este inclui muitos avisos, faz aquela coisa comercial muito gira de dizer ao leitor que para fazer este feitiço precisa de muita experiência, compre todos os livros do autor, que obviamente se um livro vos diz que têm de comprar os livros anteriores do autor para saberem utilizar este livro, têm de julgar um pouco a informação que está lá contida e as intenções do autor e editor a publicá-lo. No entanto, inclui de facto todos os feitiços e ainda mais um ou dois. Quando dizemos isto, do livro de São Cipriano ter os sacrifícios animais, muitas pessoas pensam logo, por isso é que São Cipriano é mau. Por isso é que não devemos ler este livro, porque promove essa violência. Mas nós temos de pensar que estas práticas populares aconteceram num contexto. E ainda hoje, ainda no dia de hoje, o conceito da matança é uma prática popular. É uma tradição. Nós ainda vemos muitas casas com salas de matança e ainda existem famílias que fazem a matança. Muitas destas práticas populares tiveram origem num meio rural e não no meio citadino e moderno que temos hoje. E no meio rural as pessoas querem saber da sobrevivência acima dos animais. Eu sei que pode parecer uma verdade algo cruel, mas eu peço-te genuinamente que tentes colocar nos sapatos de pessoas há 80 anos, e menos que isso, há 50, há 20.
E tal como nós incluímos atos do cotidiano na nossa magia de hoje, atos como fazer um chá com uma intenção específica, como tomar um banho com pedras de sal, essas pessoas incluíam essa parte que elas consideravam natural na sua vida, na sua prática de bruxaria. E muitas vezes essa prática estava misturada com o desespero de sobreviver. E não faz nenhum destes feitiços que requerem essa ação corretos, mas coloca-os em perspectiva. E eu não digo que eles devam ser excluídos, como acontece nesta edição, porque existe forma de ainda os incluir na nossa prática. Mas, por exemplo, um feitiço requer um gato preto? Utiliza uma estatuazinha, utiliza o desenho de um gato preto. O feitiço requer um galo, utiliza uma pena, utiliza uma figura de um galo. Utiliza um prato com frango, por irónico que isso seja. O que eu quero dizer é que estes feitiços não devem ser excluídos ou esquecidos e não são inerentemente maldosos. São feitiços que devem ser colocados em contexto, que devem ser lidos com contexto. E tal como um feitiço está escrito para fazer o mal, podes virá-lo para fazer o bem através do mal. Nós ainda temos muita ideia da magia negra, magia branca, que acaba por ser uma sobressimplificação da magia. Tal como nós não somos completamente bons nem somos completamente maus, as nossas ações nunca o hão de ser. Os livros que escrevemos nunca o hão de ser, as magias que fazemos nunca o hão de ser. Nós é que decidimos o que fazemos com a informação que lemos nestes livros, nós é que decidimos como interpretá-la. Não precisamos de levar as palavras como elas estão aqui escritas. Podemos adaptá-las, podemos evoluí-las, podemos recriá-las. Essa é uma da beleza da prática popular, é que ela nunca foi feita para ser estagnada. Ela nunca foi feita para ser fixa. A prática popular sempre foi de ouvido em ouvido, de mulher em mulher, de homem em homem, foi mudando, foi crescendo, foi respondendo às necessidades que existiam e foi se recriando. E podemos relembrar-nos daquilo que surgiu das necessidades antigas para responder às necessidades modernas, porque no fim de contas somos sempre humanos com as mesmas necessidades básicas. Por muito medo que estes livros te façam, esse medo está apenas nas palavras e nas capas. Eu tinha imenso medo de comprar qualquer uma destas edições do livro de São Cipriano, exatamente porque tinha medo do sensacionalismo do mercado editorial. Encontramos em muitos livros de espiritualidade em que, em vez de termos uma conversa aberta e complexa sobre a espiritualidade e o ser humano, temos frases soltas, generalizações e capas que são feitas para fazer medo a quem não percebe nada disto e fazer sentir poderoso a quem acha que percebe. Esta edição da editora espiritualista cai absolutamente nesse erro. Esta é a edição mais sensacionalista que vais encontrar do livro de São Cipriano, até por aquilo que eu já disse do autor dizer que precisas de ler todos os livros dele para compreender este livro. É criar uma nova noção de medo, não de ler o livro de São Cipriano, mas de o ler de forma errada, como se isso sequer fosse possível. Não temos leituras certas ou erradas, tal como não temos magia branca ou negra, apenas temos magias diferentes, leituras diferentes. Esta edição, repetidamente, tenta fazer com que o leitor se sinta poderoso ou melhor do que qualquer outro praticante por conseguir fazer as magias contidas nele. E se praticas a magia pela necessidade de sentires poderoso sobre os outros, eu não julgo o teu caminho, mas pessoalmente não o caminhava. E não deixo o livro português sem crítica. Apesar de não ter opiniões do autor, por assumir que o autor é São Cipriano, acaba por não reconhecer assim tanto o papel do editor na escolha de como ordena estas informações e na escolha de como empacota o livro de São Cipriano. Don't get me wrong, eu gosto imenso desta capa, mas toda ela está com o objetivo de dar a imagem de ser um livro misterioso, ocultista, gótico. Utiliza o medo do livro de São Cipriano para o vender. Sabe que quem realmente vai comprar o livro de São Cipriano ou são pessoas que gostam deste tipo de estética? Sim, todos sabemos que bruxos não têm de vestir preto, mas todos sabemos que a maior parte das vezes os bruxos vestem preto. Somos todos uns góticos, seja em alma ou seja em físico, ou pessoas que estão à procura de utilizar este livro como uma prop. Querem um livro que pareça um livro perigoso de bruxaria. Agora, apesar de eu ser pagã, temos de falar da explicação cética de São Cipriano. Eu pessoalmente, na minha prática, vejo espaço para incluir São Cipriano e a Bruxa Dévora como ancestrais da bruxaria. No entanto, se fores uma pessoa mais secular, uma pessoa que não tem crenças espirituais, por assim dizer, ou até se fores ateu, existe uma explicação lógica à explicação do livro dele nunca ter realmente existido. Do livro ter sido, desde o início, um produto comercial.
um livro de bruxaria para vender às pessoas com o nome de um santo popular lá colado, escrito por uma pessoa que não São Cipriano. Temos também a explicação que é um livro de magia popular e que então todas as magias eram apenas magias dessa pessoa que escreveu o livro, mas que nunca foi suposto ser interpretado como escrito por São Cipriano, mas sim magia que invoca São Cipriano. Temos também a explicação que de facto o livro original existia e havia um livro com magia escrita por São Cipriano, mas que esse livro foi perdido no tempo, depois de edição e reedição, filtro, e por isso todos os livros devem ser levados com grain of salt. E temos a explicação de todo o cristianismo é na verdade pagão, que também não é exatamente correta e desvaloriza um pouco a crença popular, apesar de eu própria ser pagã, que é que São Cipriano era na verdade uma divindade pagã, cuja prática e magia popular foi colocada neste livro de São Cipriano e depois tornada assustadora para despromover o paganismo entre o povo. Isto leva-nos à nossa última questão deste vídeo. Mas, afinal, porquê é que temos tanto medo deste livro? O medo deste livro vem exatamente, como já disse, da ascensão do cristianismo. E não, aqui não promovemos a conversa de todo o cristianismo é mau, seja um pagão. A religião vai sempre ser utilizada, manipulada para tentar ter poder sobre as pessoas. Tal como estes livros podem ser manipulados para tentar ter poder sobre as pessoas. No entanto, temos de reconhecer que livros como o livro de São Cipriano eram em grande parte utilizados por pessoas que tinham conhecimento popular nas suas aldeias, por pessoas que eram vozes de confiança, pessoas que davam tratamento àqueles que não tinham dinheiro para ir para um hospital, pessoas que ajudavam quem não tinha nada, pessoas que davam dicas espirituais, mas não eram padres. E a igreja não gosta de pessoas que dão dicas espirituais e não sejam padres. O conceito de Satanic Panic já é muito popular. Criar um pânico acerca de Satanás para colocar o medo de alguma coisa no público geral. É uma das grandes técnicas da Igreja Católica e de pessoas cristãs, aspas, que querem ter o poder sobre as outras para fazer com que as pessoas juntem à sua fé. Basicamente, o medo por São Cipriano é criado porque não se quer dar poder ao São Cipriano acima do poder da Igreja. Para não se dar poder a São Cipriano ou poder às pessoas que fazem a prática de São Cipriano e assim mais e mais excluir outras crenças que não a da Igreja Católica. Num contexto português, apesar de sermos um país laico, somos ao mesmo tempo ainda um país com o cristianismo muito internalizado. Muitas das pessoas que dizem não ser crentes cristãs ainda têm medo do livro de São Cipriano, o que não faz sentido, porque se não tens crença no cristianismo, por que é que terias medo de algo que é uma crença cristã? Eu pessoalmente acredito que este é um livro como qualquer outro, e tal como muitas pessoas têm medo dos livros de bruxaria modernos, essas pessoas também tinham medo do livro de São Cipriano. Não é uma verdade absoluta, mas é a minha crença pessoal. Agora, para concluir, a questão que de certo está na tua cabeça: mas afinal, qual destas edições é que é a melhor? Andaste aqui o vídeo todo a comparar estas edições e não me disseste qual delas é que é a melhor. Depende de para que é que queres adquirir o livro de São Cipriano. Se vais adquirir um livro de São Cipriano, eu vou assumir que és uma pessoa espiritual de alguma forma. Se não fores e estiveres apenas com curiosidade de saber a história de São Cipriano, aconselhava-te imenso adquirir a edição da Editora Nascente, exatamente porque é um registro mais sóbrio do que as edições das editoras espirituais. Se queres apenas saber uns quantos feitiços que podes utilizar, recomendo esta edição de bolso. Se queres o máximo dos máximos de conhecimento popular, recomendo esta edição porque adiciona feitiços em cima daqueles registados no livro de São Cipriano. Isto é ignorar as partes do tem cuidado a fazer esta magia, precisas de ler todos estes livros para a fazer. Se queres algo que seja simbólico de São Cipriano, para teres no teu altar a simbolizar a sua prática ou a simbolizar a prática de bruxaria, ou apenas porque já tens a discussão interior mais desenvolvida acerca da tua prática e queres simplesmente informação pura e dura que podes consultar no teu altar quando queres fazer um feitiço tu mesmo, recomendo a versão da Editora Nascente. Eu própria utilizo estas edições em contextos diferentes. Esta edição é aquela que utilizo quando quero adaptar os feitiços. Esta edição é aquela que utilizo quando quero feitiços já adaptados e esta edição é aquela que utilizo quando quero conhecimentos que não estão incluídos nas outras edições. Eu não posso fazer um top 3 destes livros a partir do momento em que todos eles surgem com contextos diferentes, com autores que têm origens diferentes, tal como os feitiços que incluem respondem a necessidades diferentes. Se calhar não era a resposta que estavas à procura quando clicaste neste vídeo,
mas é a resposta que eu tenho para ti. Eu espero genuinamente que tenhas gostado desta discussão acerca da complexidade que é o tema de São Cipriano, e se tinhas medo do livro antes, espero que este vídeo te tenha ajudado a desconstruir esse medo. Até ao próximo vídeo e bênçãos brilhantes!